O jornalista especializado em rádio Daniel Stark está de volta aqui na ERP para trazer as novidades do setor na nossa coluna multiplataforma Rádio é Tudo. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, é bom estar de volta aqui com vocês. Daniel, você voltou recentemente da 7 Expo, que é o maior Uhum, evento de tecnologia, negócios de mídia e entretenimento da América Latina. uhum. Foi realizado em São Paulo. Quais as novidades que você conta aí do evento? O que impacta o rádio dessas novidades? E foram muitas. A gente teve um dia totalmente dedicado ao rádio, né? No último dia de congresso, uma programação cheia que você pode imaginar de todos os tipos de assuntos que talvez sejam interessantes para o rádio. E claro, a gente sempre também frisou para os radiodifusores que era importante também acompanhar os outros assuntos, que hoje as coisas estão um pouco mais conectadas. Não digo um pouco mais conectadas, elas estão conectadas. Então, de repente, você vai numa palestra sobre inteligência artificial, serve para a sua empresa, serve para o seu dia a dia, às vezes até uma dica para ter o uso pessoal. Então era legal o pessoal estar com o radar ligado, mas a gente, no dia 22 de agosto houve a programação totalmente dedicada à rádio. Lá falamos desde cobertura de eventos, Olimpíadas, também sobre monetização do digital, avanço do consumo de rádio, os dados do rádio atual, o pessoal do Ibope, através da Giovana, também mostrou alguns dados recentes que eles vão atualizar e dar mais detalhes no dia do rádio através do Inside Audio, né? E também tivemos outras questões interessantes, como até a entrada das bets no mercado de comunicação. Então, assim, tudo foi discutido lá. Estava bem, assim, na esteira de novidades que a gente também via em outros congressos, desde as associações estaduais, como também os encontros regionais que vocês fizeram, e também na NAB. Então, quem conseguiu ligar os pontos ali, ver o que servia para o seu dia a dia, o que gera de dúvidas, o que também gera de oportunidades, foi bastante importante. E qual que é o teu principal destaque, Daniel? Eu vou puxar a sardinha para o painel que eu moderei, né? Que a gente falou sobre um tema que também é quente, né? Que é sobre a monetização do digital. É sempre essa dúvida, né? A gente sabe que existem grupos de comunicação e rádios em estágios diferentes. E isso é sempre uma questão. Então, entender qual que é o modelo que funciona melhor para que realmente o digital deixe de ser apenas um gasto, né, ou um investimento e passe realmente a compor alguma receita. A gente sabe, através de pesquisa, seja lá de fora, e alguns casos aqui também, com alguns exemplos, que o digital passa a ser algo importante na composição de receita dos grupos de comunicação e de rádio. Então, tem grupo fora do país que a composição positiva dos balanços financeiros acontece através do digital. Não significa que o dial não esteja crescendo, tem que ver caso a caso. Mas acontece isso do digital acabar empurrando um pouco mais. Então a gente vai ter desde aquele lá que paga as contas até aquele que realmente já está faturando. E no nosso painel lá no 7Ecos, a gente quis abordar justamente esses exemplos. Então tinha um exemplo de um grande grupo de comunicação, que foi a Jovem Pan, que você já tem ela nessa distribuição multiplataforma, digital, bem consolidada, com vários exemplos positivos lá sobre a operação deles. Depois a gente também teve a da JB do Rio de Janeiro, o Grupo JB, que é mais especializado no áudio, mas também trabalha com display, trabalha com várias outras situações lá também, mostrando os cases do digital deles em relação também. Até tem algumas dicas interessantes que a gente pode até discutir aqui, como você se apresentar nesse mundo digital. E aí depois a gente também contou com outras oportunidades para os mercados menores. Como que eu já começo a, de repente, ter oportunidade de alguma receita? Claro que vai depender de se você tem acessos na sua plataforma através de site, streaming, aplicativo, mas ali pelo menos para você já ter um início, né? Para você já ver alguma receita entrando e começar a planejar a partir disso. Então, assim, era uma ideia de você pegar, cobrir vários pontos, porque a gente sempre tem aquela situação, mas essa pessoa está no grupo, está num centro maior, então para ela talvez seja mais fácil. Mas ao mesmo tempo também existe uma concorrência maior. Então, assim, são vários casos que é para ver se a pessoa consegue encaixar na realidade de cada um. Então, assim, foi essa a tentativa que a gente fez. E aí as dicas, né, que até passou, o pessoal da JB até comentou, sobre a história de como você apresenta o rádio nesse mundo digital. Isso é bem interessante. Porque, assim, se você deixa de utilizar a palavra rádio para o ouvinte, é péssimo. A gente sabe que a palavra rádio é muito poderosa. Você vai numa loja, tem a rádio da loja. Você vai no Spotify, ou a rádio basicamente é um playlist segmentado para aquilo lá que você pediu. Então os outros já estão se apropriando dessa palavra poderosa. Quem tem um pouco de assim repulsa essa palavra e é errado,
é justamente o mercado publicitário, que enxerga o radinho velho, aquela coisa ultrapassada. E aí, como a gente dribla isso? Existem várias tentativas, e o pessoal da JB, e também existem outros grupos que comentam isso, é de você trocar um pouco os nomes do que você está apresentando, justamente para ser um pouco mais didático. Seja para gerações diferentes de mídia, de compradores de mídia, uma série de situações. Então, a dica que foi dada é assim, você vai para o mercado publicitário, você vai falar de rádio receptor, é dial. Você vai falar de áudio digital? Não, áudio digital é um negócio muito amplo. Fala streaming ou podcast. Então, você apresenta a sua marca com esses guarda-chuvas para o mercado publicitário. Aí, claro, no ar é rádio. Não adianta. Aquela transmissão ao vivo, seja via streaming, seja via dial, é rádio. Aí você pode usar no nome dessa palavra, não tem problema nenhum naquela forma de transmissão, a palavrinha rádio, até para a gente não perder essa posse. Que é aquela história, né? Ah, rádio é ruim, publicidade vai jogando isso, os outros também que querem prever o futuro vão jogando isso, até que de repente a gente para de usar, os outros usam. É impressionante, pode Se testar. apropriam, Todas se as apropriam. plataformas digitais utilizam a palavra rádio de alguma forma. E é muito intuitivo para as pessoas. Eu adoro usar minha filha de exemplo, eu vou falar aqui publicamente, mas para ela é muito claro que o rádio ela tem várias situações. É aquela programação de música ou de conteúdo que está sendo entregue para ela numa forma, claro, com alguma curadoria, né? Claro que ela não vai pensar desse jeito, mas alguma curadoria, ela entendeu que tem uma linha ali que é a entrega seja num playlist ou seja a própria rádio, emissora de rádio. E aí, o interesse dela vai ser conforme a facilidade de uso do dispositivo e o conteúdo que é oferecido para ela. Então, assim, eu já fiz isso, assim, eu aproveito ela de laboratório para vários testes ali. Eu sei que tipo de rádio que ela gosta, que tipo de rádio que ela não gosta, para a idade dela, porque ela tem interesse, programação também de plataformas, essas coisas, então funcionam. Então, é justamente isso, é mais a gente apresentar para o mercado publicitário, que é o nosso desafio, porque para o ouvinte, até o Ibope fala, né? Até para não me estender muito aqui, mas acho importante essa informação. Geralmente, o Ibope mostra lá no Inside como que o ouvinte enxerga o rádio, ele sempre trata como um meio moderno, que se transformou de forma moderna. Então, para o ouvinte, isso aí está pacificado. Ele participa pelas redes sociais, ouve pelo stream, pelo smartphone, então isso aí está fácil para ele. Agora, realmente, nosso desafio no Brasil e no mundo inteiro é mostrar isso para o mercado que paga as contas que anuncia. Então, esse é o desafio e isso estava em pauta lá no 7 Expo. Muito bom. E você tem algum destaque para trazer, então, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, os radiodifusores do interior, que ainda estão tentando entender essa questão de o que eu invisto no digital? Eu vou para o streaming, eu dou uma bombada nas minhas redes sociais, se eu não tenho um portal ainda, está na hora de ter um portal mais elaborado. O que você percebe? Ou tem que fazer tudo e fazer direito? Eu acho que, infelizmente ou felizmente, eu tenho que falar isso, que é fazer tudo, porque a gente precisa estar em todos os lugares e essa é a essência do rádio. Independente disso, a gente sempre foi assim. O rádio sempre foi um veículo fácil, móvel, né? Então, assim, desde o início lá, a facilidade do rádio é o que imperou na velocidade dele e na forma de como ele faz companhia. Se a gente precisa fazer companhia para as pessoas, a gente precisa estar onde elas estão. Então, elas estão em todos os lugares. Essa é uma questão. A gente sabe. Consumindo de forma cada vez mais Exato. diversa. A gente tem que olhar para nós mesmos. O que a gente faz ao longo do nosso dia em relação ao consumo de mídia, né? Se a rádio estiver lá na rede social para interagir, melhor. Ela impacta ali. Se ela estiver no streaming, é super importante, porque tem hora que o dial é mais importante para mim, a depender do que tiver à mão, mais fácil. Tem hora que vai ser o streaming mais fácil. Então, isso aí é uma composição de que você consiga abraçar mais o ouvinte no que o mercado publicitário adora dizer da jornada do consumidor, ou seja, a jornada do ouvinte, né? Então, isso é importante. A gente está cada vez mais abraçando o ouvinte nas mais diferentes tarefas que ele tem ao longo do dia. Claro que aí vem o desafio financeiro disso. Então, acho que é planejamento. Você tem que olhar para, de repente, na sua região, você descobre que na sua região há uma deficiência em um portal de notícia. É uma oportunidade de começar a gerar acesso, visualizações e, de repente, monetizar, que é a palavrinha da moda. Existe essa possibilidade. O streaming, a gente ainda não tem um áudio digital com uma grande percepção do anunciante para fazer compra. É um mercado que existe vários players tentando fazer isso, desde rádios grandes, como também agências que atuam nesse mercado. Em alguma hora precisa virar. Se a rádio já tiver com o streaming lá, bonitinho, funcionando, estável, com alguma métrica, algum dado de audiência, já ajuda.
Porque aquele dado, inclusive, ela pode incluir na venda offline dela, entendeu? É porque não deixa de ser alguma informação sobre a rádio, né? Então, assim, você começar a trabalhar esses dados, essas informações e deixando o terreno pronto, a audiência vai se criando. Uma coisa que a gente viu no SET Expo e também em outros congressos, que todos os grandes exemplos, independente do porte da emissora, não começou ontem. E já tem alguns bons anos de trabalho. Caso da JB, por exemplo, essa história de trabalhar streaming, os dados, vender na praça, dado online e offline, tem 10 anos ou mais, entendeu? Então não é algo que 5 anos de trabalho já deu resultado. Eu acho, felizmente, que esse resultado vai demorar menos para ver, assim, conforme o digital vai avançando, o 5G vai avançando, o consumo vai aumentar nessa frente, e isso chama mais a atenção do mercado também. Então, assim, é de uma forma bem planejada, também não é para também entrar de cabeça de vez, assim, digamos, financeiramente falando, para que você não tenha o custo te engula e daqui a um ano você não consiga continuar esse trabalho. O importante é a manutenção desse trabalho, para que daí realmente você tenha algum êxito. Aí, para finalizar, o próprio Tudo Rádio é um exemplo disso. São 20 anos de portal. É muito tempo. Para dizer que ele começou a dar certo e começou a fazer investimentos, levou um bom tempo. E hoje a gente está de novo naquela fase, mesmo sendo um veículo digital, fazendo alguns investimentos, alguns planejamentos que a gente hoje, por enquanto, alguns são gastos e são dúvidas, só que a gente, através de estudo, a gente viu, não, a gente precisa fazer isso. E isso precisa virar em algum momento. Mas com o pezinho no chão, né? Porque senão, daqui a um ano, eu não posso, de repente, afundar tudo, porque realmente eu não aguentei. Então, é planejamento como uma empresa, e eu acho que isso serve para qualquer empresa hoje, porque todo mundo depende de alguma forma do digital. Tá certo, Daniel. Então, esses são seus destaques do SET Expo. São destaques, a gente poderia, como é um evento grande, a gente talvez teria umas 3 horas de coluna, e acho que o pessoal não ia gostar muito disso, né? Apesar que a gente pode fazer, né, cortes até o ano que vem. Só que aí talvez o conteúdo fique desatualizado. Então, melhor a gente parar por aqui. Tá certo, Daniel. Obrigada aí pela tua participação. Eu que agradeço. Até a próxima.